aqui é um macromodelo do dente 34, né, primeiro premolar inferior esquerdo, e que nem o superior, o dente 24, a vestibular dele é bem parecida com a do canino, só que ela é um pouquinho menos alta, né? A cúspide fica situada sobre o longo eixo do dente, como vocês podem ver aqui, né? E os segmentos mesial e distal da aresta longitudinal, eles são mais ou menos do mesmo tamanho, só que quando ele é assimétrico, o segmento mesial é um pouquinho menor, como é o caso desse macromodelo aqui. As áreas de contato dos dois lados, elas estão mais ou menos no mesmo nível, né? Que é ali entre o terço oclusal e o médio. E a mesial e a distal convergem para o colo, aqui. Menos acentuadamente do que no canino, né? Porque a coroa é um pouquinho menor. A face vestibular é lisa, até então, e ela é convexa e é um pouquinho inclinada para a lingual, como vocês podem ver aqui. A lingual é bem menor do que a vestibular, né? As cúspides, cúspide lingual é bem menos alta do que a vestibular, porque nesse dente a convergência para a lingual é muito acentuada. E também porque o dente é bem pequenininho, né? Essa cúspide principalmente, ela é muito pequenininha. As cúspides vestibular e lingual, elas são unidas por uma ponte de esmalte. Estão vendo aqui? E nesse caso ela é cortada de leve, muito de leve, por um sulco central, que termina aqui nas fossetas mesial e distal. Mesial e distal, no caso. Esse dente segue a regra da arquitetura geral dos dentes todos, né? A mesial é um pouquinho maior, então a crista marginal mesial, ela vai ser mais alta, um pouco, do que a distal. E a cúspide tem esse leve desvio um pouquinho para mesial também. Então não esqueçam, primeiro molar inferior, o que tem é convergência forte para lingual, que vocês podem ver muito bem. A cúspide lingual é muito menor do que a cúspide vestibular e as duas são unidas normalmente por uma ponte de esmalte que pode ou não ser cortada pelo sulco principal, certo? E tem as fossetas mesial e distal do lado das cristas marginais, que elas normalmente são muito proeminentes porque o dente tem todo dimensões muito pequenas. E normalmente o primeiro pré inferior ele tem uma raiz só. Esse aqui é o segundo pré-molar inferior. A coroa dele é um pouquinho mais volumosa do que a do primeiro pré, ao contrário do superior, que a do primeiro pré é mais volumosa do que a segundo pré. A cúspide vestibular ela é menos pontiaguda do que a do primeiro pré. E essa aresta longitudinal ela é muito mais horizontal do que a do primeiro pré. Também a convergência é um pouquinho menor para o colo, já que essa coroa é maior do que a do outro. Ela é. Então, se é maior, vai convergir um pouquinho menos. A face vestibular ela também se inclina um pouco para a lingual, só que menos, né? Principalmente aqui os terço médio e oclusal, cervical nem tanto. E a lingual pode ou não ser tão larga quanto a face vestibular. No caso desse macromodelo, ela não chega a ser tanto, mas é quase. E a cúspide lingual, ou ela é central ou ela é um pouquinho deslocada para mesial, como é o caso. E aqui, entre a cúspide e a crista marginal distal, você tem essa depressãozinha. Parece até que são duas cúspides, né? E termina, de certa forma, sendo.
mas aqui é mais uma projeção da crista marginal do que propriamente uma cúspide, né? Ou então, também algumas literaturas são chamadas de cúspides subsidiárias, que é a mesial e a distal. De qualquer forma, essa cúspide ela é feita pela projeção da crista marginal. Vocês conseguem ver aí? O sulco que separa essas duas cúspides subsidiárias, ele é bem distal, ele não é nada central, como vocês podem ver. E aqui na face oclusal, o contorno é mais circular. E as duas faces, elas convergem bastante para a lingual. A borda mesial e a borda distal, elas convergem bastante para a lingual, obedecendo a arquitetura de todos os dentes. O sulco forma um arquinho aberto para vestibular. E aqui parte essa depressão, do meio do sulco parte essa depressão em direção à lingual, fazendo essas duas cúspides subsidiárias. No segundo pré-inferior pode ou não ter ponte de esmalte. Nesse caso aqui não tem. Ou tem uma que não tem muita importância. Mas normalmente quando tiver a ponte do esmalte vão ser só as duas fossetas, mesial e distal. Mas não é regra. Pode ter sim o sulco. Ele é um sulco um pouco menos marcado do que o do primeiro pré. A raiz também é uma raiz só. E se a raiz do primeiro pré for sulcada, normalmente ela tem uns sulcos bastante pronunciados, a do segundo pré já não tem esses sulcos laterais tão pronunciados assim. É que aqui eu não tenho para mostrar, mas normalmente a raiz do segundo pré não costuma ter sulcos.